queridos, grande prazer poder estar aqui com vocês para considerar alguns pontos bíblicos, considerar alguns assuntos pertinentes ao verdadeiro evangelho ensinado nas Escrituras Sagradas. É verdade que existem diversas denominações religiosas, diversas religiões que se proclamam cristãs, mas não queremos aqui criar estereótipos e nem dizer qual a religião você deve seguir ou não. O importante é que nós queremos destacar, o que nós queremos destacar aqui como importante é o evangelho relacionado a Cristo, conforme as Escrituras. Eu estou aqui com uma tradução que é a tradução da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, e considera conosco aqui, por exemplo, no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, quais foram as palavras do apóstolo Pedro para o povo que havia acabado de concordar com o assassinato de Jesus Cristo. Então pense numa situação difícil. Você que acha, ou que talvez pense, né? O que eu tenho de fazer? Qual o meu pecado? Eu pequei, o meu pecado é muito grande. Pense num pecado tão grande quanto aprovar o assassinato do Salvador, de Jesus Cristo. Será que o seu pecado é maior que isso? Será que o que você fez, ou os seus pensamentos, são piores do que decretar a morte de Jesus Cristo, Filho de Deus? Pois é, a assistência para quem o apóstolo Pedro, principalmente, estava falando num discurso, era exatamente pessoas que tinham participado no julgamento de Jesus e aprovado a morte dele. Será que para essas pessoas ainda havia escapatória, ainda havia chance de se arrepender? Perceba então as palavras do apóstolo Pedro aqui no capítulo 3 de Atos, que diz assim, Atos capítulo 3, versículo 14. Vamos pegar do 14 em diante aqui, Vós acusastes o santo e o justo e exigiste que ele fosse agraciado para vós, um assassino entre Jesus Cristo e o bandido Barrabás, que na Páscoa eles davam essa oportunidade de soltar um bandido, né? Perdoar, ao invés dele ser pregado lá no madeiro, eles perdoavam um. Então Pilatos perguntou para a assistência, para o povo lá, para os judeus, os sacerdotes, fariseus, saduceus, quem vocês querem que nós libertemos? Jesus de Nazaré ou Barrabás? O povo, querendo que Jesus morresse, escolheu então que soltassem Barrabás. No 14 disse isso então, né? Enquanto fazias morrer o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. A situação ali é que o apóstolo Pedro e o apóstolo João haviam curado milagrosamente um homem paralítico. E o povo estava em cima deles. E eles acabaram então de confirmar que foi por causa do nome, do poder que veio da parte de Jesus Cristo, e pela fé que eles depositam nele, que eles conseguiram realizar aquele milagre ali naquela ocasião. No 17 diz, entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber, que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos de refrigério. Então o apóstolo Pedro aqui indica que até mesmo para uma gravidade tão grande quanto aprovar a morte de Jesus Cristo, até mesmo para isso poderia haver perdão. Então se você talvez ache, que não tem chance, que você é um pecador, que não tem cura, que não tem perdão, pense nisso. É exatamente esse o ministério que nós queremos divulgar. O evangelho verdadeiro a respeito de Cristo, as boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos livrar da condição de pecado e da morte. Quando Jesus fala em João capítulo 8, 32,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que ele quer dizer? Qual é o contexto? Nos libertar do pecado, da condição aprisionada, onde nós estamos cativos por causa do pecado original de Adão e Eva, conforme está em Romanos 5, versículo 12, versículo 16 a 18. Porém, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos sair dessa prisão e restabelecer a nossa condição aprovada com o Pai, que foi perdida por causa do pecado original. E aí nós podemos nos religar novamente ao Pai. Essa é a verdadeira religião. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é preciso muito mistério para isso. Nas palavras do apóstolo Pedro também, no livro de Atos, capítulo 10, quando ele estava falando com um homem das nações, um homem de patente alta, um centurião romano, Cornélio, ele foi até a casa desse homem porque esse homem era devoto a Deus. Ele tinha o desejo de servir a Deus, porém ele não sabia exatamente como fazer isso. E aí o apóstolo Pedro, impelido pelo Espírito Santo, foi até ele. E aí nos versículos 34 e 35 ele diz assim, discurso de Pedro na casa de Cornélio. Tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes as boas novas de paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E aí ele começa a falar a respeito de Jesus Cristo para Cornélio, sem mistérios nenhum. No versículo 42 diz assim, e ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Jesus Cristo é aquele que recebeu a autoridade para julgar. Está em João 5, 22, 23, que assim como o Pai ressuscita quem quer, o Filho também ressuscita quem ele quer, para que todos honrem o Pai, assim como também honram o Filho. Devemos honrar o Filho tanto quanto honramos o Pai. É mandamento bíblico. E é disso que Pedro está falando aqui. Que nós devemos proclamar isso para as pessoas saberem que há uma oportunidade de nós religarmos, restabelecermos a nossa relação com o nosso Criador. E ainda diz mais aqui, versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome receberá remissão dos pecados todo aquele que nele crê. Então o que nós precisamos fazer é crer no sacrifício, ter fé nisso e viver em harmonia com o que é ensinado nas Escrituras Sagradas, no Evangelho. No livro ainda de Atos, capítulo 16, aquela passagem famosa do apóstolo Paulo e Silas, que estavam nas cadeias, presos, cantando louvores à noite. De repente, milagrosamente, aconteceu um terremoto e as cadeias se abriram. O carcereiro ficou desesperado, achando que todo mundo tinha fugido e quis se matar. O apóstolo Paulo, então, interferiu, ele, Silas, e disse, não faça isso, não faça dano a si mesmo. E aí o homem chegou até Paulo e Silas e fez essa seguinte pergunta, que está aqui nos versículos, vamos ver aqui, 30. Então o carcereiro, 29, então o carcereiro pediu uma luz, entrou e todo trêmulo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? O que você acha que você precisa fazer para ser salvo? Será que é ingressar em alguma religião, ser membro de alguma denominação religiosa, fazer uma procissão de joelhos, subir escadarias de joelhos? Será que é isso que você tem que fazer? Rezar tantos Padre Nossos? Olha o que diz a Bíblia aqui, 31. Eles responderam, crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor. O que Paulo e Silas fez aqui? Ensinaram a respeito de Jesus, o papel de Jesus, por que Jesus veio à Terra para nos salvar, por que é necessária essa salvação e o que nós precisamos fazer para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E aí diz aqui no versículo 32, E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos os que estavam na sua casa, levando-os consigo naquela mesma hora da noite, foi no mesmo dia, na mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado. Ele e todos os seus. Fê-los então subir à casa, pôs-lhes na mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. Então não precisou
fazer curso bíblico nenhum, aqui ele não precisou de meses de treinamento, ler um monte de publicações, responder um monte de perguntas. O que ele precisou foi ouvir a mensagem do Evangelho pregada ali por Paulo e Silas, simples e objetiva, e mostrar que crê naquilo para ser salvo. E, portanto, eles foram batizados, simbolizando, então, a sua fé em Cristo e o seu desejo de se tornar realmente um discípulo também de Cristo, tal qual o habilita a proclamar a outros esse meio de salvação. Esse é o Evangelho simples. Não foi preciso entrevistas para o homem. Vem cá, vocês aqui na sua casa são casados no papel? Vocês abandonaram os pecados de vocês? Estão fazendo alguma coisa? Não é que eles eram coniventes com o pecado de ninguém. Não é que eles eram favoráveis a qualquer tipo de padrão de vida. Mas no momento ali, se eles desejavam ser salvos, quem ia julgar no futuro se eles seriam ou não, é quem recebeu autorização para julgar, o juiz, que nós vimos lá em Atos capítulo 10, do 42 em diante, juiz dos vivos e mortos, que é Cristo. O papel de Paulo e Silas ali era anunciar a mensagem do Evangelho. E uma vez que os homens e as pessoas disseram que creem em Cristo, o papel deles é fazer com que eles sejam batizados e se tornem discípulos de Cristo. Se eles vão ser aprovados ou não, não é o papel de Paulo nem de Silas aqui nas Escrituras e nem é o nosso. Não é o nosso papel. A nossa função é divulgar a mensagem. O que as pessoas vão fazer com essa mensagem é com elas. Nós queremos que elas obedeçam, que elas sigam e que elas sejam aprovadas pelo Pai, como nós também queremos ser aprovados. Não significa que só porque nós estamos falando que nós estamos automaticamente aprovados. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Mas quem vai julgar no final é Cristo. Esse é o Evangelho simples das Escrituras Sagradas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa breve palestra. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.